Bom dia a todos os conselheiros, bom dia ao vice-presidente dessa Câmara, professor Antônio, e aos demais. Ordinária, essa reunião de hoje, ela acontece após quase 2 meses, né, de junho para cá. No mês de julho a gente não teve a reunião ordinária, então aqui a gente tem algumas pautas um pouco mais longas. Como informes da presidência dessa Câmara, no mês de julho, nós tivemos os encaminhamentos, no mês de junho, né? Os encaminhamentos junto ao Conselho para a constituição e discussão, né, sobre o cenário da educação superior diante da pandemia, e como todos têm ciência, porque também são membros do Conselho Superior, né, a constituição da comissão e, na sequência, a proposição do plano de ação para o desenvolvimento das atividades fins da universidade. No mês de julho, nós participamos de uma reunião solicitada pelo Ministério Público, em que uma das pautas era uma discussão sobre oferta de cursos de formação continuada para os profissionais da educação básica. Então, isso é algo que a gente vai começar a fazer uma discussão junto à PROEC, à PROPGT e à PROGRADE, né, para que a gente possa identificar quais são as potencialidades e o que pode ser ofertado, né, oferecido aos profissionais da educação básica. Lembrando que a UFOB já tem algumas políticas, né, com relação, por exemplo, a vagas residuais, em que a gente tem uma categoria que é para professores da educação básica, e agora com o programa que é programas que fortalecem o processo de formação continuada dos profissionais da educação básica. E também no mês de julho, nós já tínhamos recebido anteriormente a aprovação da CAPES para o programa PIBID, o programa Residência Pedagógica, e estávamos trabalhando muito intensamente nos editais para a seleção dos bolsistas e a seleção dos supervisores e preceptores, e no mês de julho a CAPES emitiu ofícios informando que a implantação desses programas nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, ou novembro. Anteriormente, no edital da CAPES, estava previsto o início da implantação dos programas no dia 3 de agosto. Então, nós temos duas pautas aqui nessa Câmara, na reunião de hoje, que tratam também desses dois programas, né, o PIBID e a residência, e aí já não numa perspectiva de 3 de agosto, mas pensando nesse escalonamento que a CAP possibilitou. Se algum conselheiro tiver informes, então eu abro a palavra para que possam trazer, né, as informações. Das representações, tanto das categorias quanto dos colegiados. Coisa, só falar que não vai ler o histórico, né? Devido a já foi.
vou falar que o senhor não vai ler o histórico, porque o processo já foi encaminhado previamente aos conselheiros. Gleiciane, o microfone está aberto. Não houve inscritos, então eu vou passar para o segundo ponto de pauta, e apreciação das atas da Câmara. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma contribuição com relação à ata que foi enviada da segunda reunião ordinária. Não havendo, então eu vou colocar a ata em votação, né? Os favoráveis. Realizada em 16 de junho de 2020, pela Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários podem se manifestar no chat, abstenções também. Não havendo manifestações, então, aprovada a ata da segunda reunião ordinária. O terceiro ponto de pauta é a apreciação dos atos e declarações ad referendo que foram emitidas pela presidência da Câmara nesse nós tivemos a necessidade de emitir alguns ad referendos, alguns relacionados ao edital 01/2020 da SAI, que é o edital de renovação de auxílios estudantis. Esse edital precisou de 2 apostilamentos. Esses apostilamentos foram referentes à alteração na composição a realização da análise documental dos estudantes. Então, o edital previa que essa análise seria realizada exclusivamente pelos assistentes sociais, considerando o alto número, né, de inscritos e a própria condição de trabalho remoto em que todos nós estamos, houve a necessidade de ampliar o número de pessoas que estavam analisando essa documentação. Então, houve um apostilamento no sentido de trazer o edital para a condição de ter uma comissão e não ficar restrito à análise dos assistentes sociais. Então, esse foi um apostilamento, e nós tivemos também a necessidade de prorrogação dos prazos, justamente por conta dessa demanda e do próprio trabalho remoto a que os nossos servidores estão submetidos, né? Então, nós prorrogamos, por solicitação da Secretaria de Assuntos Estudantis, os prazos previstos nesses editais. Quem estiver com a pauta aberta, esses ad-referendos são os ad-referendos que estão na letra A, na letra B, na letra G e na letra I. A apresentação deles em blocos, porque todos eles são ad-referendos referentes a editais, tá? Nós tivemos a aprovação do edital PIBID e do edital Residência Pedagógica, ambos para bolsistas. Esses editais somavam 120 bolsas, e como eu falei no início, nos informes, a CAPES havia previsto que a implementação dos programas deveria ocorrer até 3 de agosto. Depois, houve a emissão do ofício que escalonava a implementação do programa. Então, esses dois e
eles tinham, inclusive, a previsão de implementação do programa para 3 de agosto. Depois da chegada do ofício da CAPES, nós precisamos fazer uma retificação, tanto com relação aos prazos, quanto à distribuição de bolsas dentro dos programas, que era a recomendação nesses ofícios de orientação da implementação emitido pela CAPES. Então, esses adreferendos, eles se referem aos itens C, D, E e F na nossa pauta. E, por último, um adreferendo referente ao deferimento do recurso da estudante Tamires Laira Alves de Barros para matrícula no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Essa estudante, ela é egressa da UFOB, da graduação da UFOB, e participou do edital de processo seletivo para o programa, porém, no ato da matrícula, ela não pôde apresentar o documento de conclusão do curso, pelo agendamento prévio, ela conseguiria fazer a entrega do documento, só que com alteração, ela não conseguiu. O conselheiro William foi o parecerista desse processo e fez a emissão do seu parecer de forma favorável ao pleito da estudante, considerando que não foi um impedimento da própria estudante, mas sim ocasionado pela instituição que alterou a data da colação de grau da estudante. Os 2 processos do edital do PIBID e do edital da residência pedagógica, eles também foram enviados para pareceristas. O professor Cláudio foi o parecerista desses 2 editais, visto que nós tínhamos também, assim, vários dos nossos conselheiros em férias naquele momento, né? Então, se alguém tiver algum questionamento, eu abro a palavra para que depois a gente possa submeter. Antônio, por favor. Conselheiro Antônio. Bom dia, professora Ari, né, presidente da Câmara. Bom dia a todos e todas as conselheiras. Bom dia também aos convidados, e em especial a minha colega de campus, a professora Andressa de Pilota, né? Eu desejo que todos os seus familiares estejam bem aí nesse momento, né, de distanciamento social. Eu só vou, professora Ari, fazer apenas umas pontuações, só mesmo para que os conselheiros possam entender, né, as motivações, inclusive, dos apostilamentos, né. Apostilar, inclusive, ele significa você direcionar para uma nova situação sem alterar, de fato, os fundamentos originais, né. Então, por isso que nós tomamos essa iniciativa, né, de fazer, inclusive, eu estou me referindo ao próprio edital de renovação do estudantil, né, da SAI, desde que fosse, né, desde que seja mantido aí sob a supervisão, né, da assistência social, esse procedimento de apostilamento, ele é de fato legal, né? E as motivações que nos levaram a essa tomada de decisão foram, né, inclusive em observância à própria lei, né, que dispõe sobre a profissão de assistente social, que é uma lei de 8662, né, de 93, em que ela traz em 2 artigos distintos, o artigo 4º e o 5º, o que constitui competências, né, da assistência social, e o que constitui atribuições privativas, né, sendo que as competências poderiam ser realizadas, né, por outro profissional, né, sob a supervisão do assistente social,
e aquilo que é atribuição privativa é somente o próprio assistente social que vai desempenhar, né? E aí, nessa análise, né, dentro do próprio artigo das competências, ele traz que realizar estudos socioeconômicos, ele é uma competência, e não, de fato, uma atribuição conforme preconiza a própria legislação, né? E isso também nós conseguimos se atentar para o que traz o próprio Conselho Federal, né, do Serviço Social. E a outra motivação, que também é muito importante, é que o processo, né, como sabemos, ele estava, não digo amarrado, mas demorando, né, para sair os resultados, tanto parciais quanto os resultados finais, né. E aí, a fase 3 do próprio edital, né, de renovação, que é a atualização da análise socioeconômica, que, como trouxe a presidente, antes estava que essa etapa era realizada, essa fase, perdão, era realizada apenas pelos assistentes sociais, ou os assistentes sociais de cada campus, aí passou a ser realizado pela comissão constituída, né, para essa finalidade. E uma vez, né, que nós vencemos essa condição, né, vencemos essa etapa de tirar essa condição que estava, de fato, vinculando as assistentes sociais, essa análise, foi possível criar uma equipe de força-tarefa, né, a qual contou com o apoio dos servidores dos campi de Lapa, né, de Santa Maria da Vitória, de Luiz Eduardo Magalhães. Quero registrar, inclusive, a participação de professores na comissão. Eu acho que essa é uma atitude bem interessante, nova. Eu me lembro até de uma fala da assistente social de Lapa, né, da Jaine, que ela relatou que foi eu vou usar uma expressão mais simples, né, embora eu acho que ela usou uma expressão mais sofisticada, mas foi a melhor coisa que aconteceu, foi ter entrado um professor, inclusive um professor de matemática do campus Lapa na comissão, porque o professor ele trouxe uns olhares que a própria equipe não havia se atentado, inclusive, para a própria disposição dos dados, né, nas planilhas que são preenchidas, né? E é claro que essa equipe de força-tarefa, ela tornou factível a realização das análises em tempo menor, né? Uma vez que existia uma previsão, embora tenha demorado, né? Mas existia uma previsão muito maior se fosse considerada essa condição prévia, né? E aí, essa ideia de fazer esse apostilamento foi, de fato, favorecer mesmo, né? Tentar agilizar o processo, uma vez que o edital de concessão ainda seria iniciado as análises documentais, né? E aí, vencida essa etapa da renovação, seria mais fácil, né, tocar o edital de concessão, não demorando muito, uma vez que o edital de renovação, o estudante já se encontra, né, recebendo auxílio, ou aquele que estava na lista de espera, né? Mas o edital de concessão, ele não tinha participado antes, né, de uma chamada, portanto, não recebia nenhum tipo de pecúnia, né? Então, eram essas, professor, umas considerações que eu queria somente fazer para que os conselheiros pudessem compreender as motivações que nos levaram, né? Importante, conselheiro Antônio, fazer esses esclarecimentos, né? Que detalham as motivações. Mais alguém gostaria? Não havendo manifestações, então eu submeto os ad referendos à aprovação do Conselho, né? Os favoráveis à aprovação, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, se manifestem pelo chat. Então, também não havendo manifestações aqui pelo chat, aprovado os ad referendos emitidos pela presidência da Câmara nesse interstício de 16 de junho a 8 de agosto. Nosso próximo ponto de pauta, na verdade, o quarto ponto e o quinto ponto de pauta, eles são dois editais de chamada pública da Prograde, o FOB,
um para seleção de professores da educação básica para atuarem como preceptores no programa de residência pedagógica, e o outro para a seleção de professores da educação básica para atuarem como supervisores no programa institucional de bolsas de iniciação científica. Por que eu estou falando dos dois ao mesmo tempo, né? Esses dois editais, eles são muito parecidos, eles mudam apenas a proposta em termos de qual é o programa. Eles foram encaminhados com um cronograma para a Câmara, né? Com um cronograma com previsão de publicação ainda no mês de julho, porque a nossa previsão de implementação do programa era 3 de agosto, mas com o ofício da CAPES e um problema técnico da própria CAPES na habilitação das escolas que poderiam participar dos programas, né, para que a gente pudesse fazer a seleção dos professores da educação básica, terminou que esses 2 editais, eles não foram publicados ainda. Então, eles foram enviados para a Câmara, houve a emissão do parecer, mas não houve a publicação. Então, nesse momento, né, a gente submete essa análise. Vou fazer só uma outra observação, é que, como havia a previsão da publicação, após a emissão do parecer, a Pró-Reitoria de Graduação já fez as alterações sugeridas pelo relator e, nesse momento, submetendo à Câmara, qualquer outra alteração também será feita no edital, né? Então, eu vou convidar o professor Cláudio do Nascimento para a leitura, né, do parecer e as considerações da Câmara. Bom dia, presidente, bom dia a todos e todas que se fazem presentes nessa reunião. Vou pedir, então, aqui a autorização para fazer a projeção da tela. Pode ficar à vontade. Bom, então, como foi informado já, em função das férias de vários conselheiros no período, terão aí alguns 3 pareceres, né, que serão relatados aí por mim, e aí 2 deles tratam relacionados à questão dos preceptores aí para o programa de residência pedagógica e outro relacionado ao PIBID. Então, esse primeiro é o processo 23.520.005.627, 2020-35. A instrução do processo foi, então, da Pró-Reitoria de Graduação, e o assunto é o edital de chamada pública, Prograde UFOB, número 10, 2020, seleção de professores da educação básica para atuarem como preceptores no programa de residência pedagógica. Interessada a Pró-Reitoria de Graduação. Objeto de apreciação, edital de chamada pública, Prograde UFOB, número 10, 2020, seleção de professores da educação básica para atuarem como preceptores no programa de residência pedagógica. Pergunta à presidente sobre a possibilidade de, talvez, saltar essa parte do histórico e me direcionar às considerações e às sugestões de alteração. Se posso fazê-lo? Acredito que pode, professor Cláudio, sem problema. Está disponível, né?
no processo. Ok. Bom, então aqui no histórico foi só... Pode fazer. Ok, o relato, né, do que consta. E aí vou para a parte das considerações. O processo, então, número tal, trata, em suma, do edital de chamada pública, Prograde UFOB, número 10/2020, de seleção de professores de educação básica para atuarem como preceptores bolsistas do programa de residência pedagógica, tendo como interessada a Pró-Reitoria de Graduação. O edital objeto de análise encontra lastro no edital CAPES número 01/2020 e alterações, referente ao programa de residência pedagógica e na portaria normativa CAPES 259 de 2019, conforme folhas 19 a 41 e 42 a 59, nessa ordem, visando a seleção de professores de educação básica para atuarem como supervisores bolsistas do programa de residência pedagógica. Bom, então, só para dar um histórico rápido, o edital, então, apresentado pela Prograde, ele encontra lastro nessas duas, no edital da CAPES e também na normativa da CAPES, que regulamenta todos os procedimentos para a seleção do estudante, para a seleção dos docentes, o funcionamento do programa, tudo está descrito, então, nessas duas regulamentações advindas da CAPES. Recomendações de ajustes, então, relacionadas ao edital. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto do edital de chamada pública Prograde UFOB, número 10/2020. A. Sugere-se que o caput dos itens passe a ter a seguinte numeração. Então, foi a proposta de fazer uma reorganização para que nós tivéssemos, então, uma espécie de sequência lógica, né, quando a pessoa fosse ler o edital, percebesse, então, 1, disposições iniciais, 2, os objetivos do programa, 3, das vagas, então, 4, das bolsas, 5, quais seriam os requisitos, né, para a candidatura, 6, então, das inscrições, 7, processo seletivo, ao qual a pessoa irá se submeter, 8, da classificação dos candidatos, 9, do resultado do processo seletivo e recurso, 10, da entrega de documentos e início das atividades, 11, dos deveres e das vedações do bolsista, 12, da suspensão e do cancelamento das bolsas, 13, do cronograma e 14, das disposições finais. Se trata, então, mais de uma reorganização do edital, né, desses itens. Letra B. Sugere-se que o item 2 das definições seja renumerado e renomeado para 1 das disposições iniciais, para que conste nos subitens qual a natureza do PIBID. Possivelmente aqui deve ter um erro, dado que eu dei um parecer para os dois, e se faça menção à portaria CAPES número 259/2019, para salvaguardar o edital de chamada pública Prograde UFOB número 10/2020, para os casos não especificados nesse, mas que encontrem fundamento na norma geral. Então, sempre que se abre nesses processos seletivos que são financiados, contam com o apoio da CAPES, do CNPq, ou FAPESP, ou alguma outra agência, geralmente, então, já há uma normativa geral, e aí o edital institucional vai na esteira dessa norma da agência. Então, é só para, caso alguma situação não esteja prevista no edital, mas estaria ainda salvaguardada na portaria da CAPES, né? Então, só foi para dar mais amplitude, digamos assim, a esses casos que eventualmente não estavam previstos no edital institucional, mas encontrariam lastro na portaria da CAPES. Se, uma vez feita a alteração da letra B, sugere-se incluir no subitem 1 o seguinte texto: Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Oeste da Bahia, regido pela portaria CAPES 259, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o regulamento do Programa de Residência Pedagógica e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Em seguida, sugere-se a readequação da numeração dos subitens do item 1, das disposições iniciais. Era só uma questão, então, de reorganização, né, dos itens aí.
Letra D, sugere-se a seguinte redação para o subitem 3.3. A distribuição das vagas a ser realizada para as escolas habilitadas no município de Barreiras está expressa nos quadros abaixo. Dado que ia ser para o município de Barreiras, então especificar qual era o município, né? Isso é um contraste que vai aparecer depois em relação ao edital do PIBID, que ele vai contemplar aí outros municípios também. Letra E, incluir o subitem 6.7, é vedado ao beneficiário receber bolsa por período superior a 96 meses na mesma modalidade, em qualquer subprojeto ou edição do programa, como subitem do item 11, dos deveres e das vedações do bolsista. Então, se tratava de uma reordenação, de uma reorganização. Tinha alguns subitens que, no meu entendimento, eles estavam colocados fora de ordem, né? Eles deveriam aparecer, então, dentro dessa parte dos deveres e das vedações do bolsista. Letra F, sugere-se que o subitem 13.1.4, o bolsista deverá ter direito à ampla defesa a ser apresentada eletronicamente em até 10 dias, depois de comunicação oficial pelo coordenador de área, antes da deliberação da suspensão da bolsa, seja desmembrado, passando a vigorar como item 12.2. O bolsista deverá apresentar a sua defesa em até 10 dias pelo e-mail, adicionar o e-mail, então faltava, após o comunicado oficial do coordenador de área sobre a suspensão da bolsa para averiguação de inobservância ao subitem 13.1. Aqui a questão se relacionava ao fato de que, primeiro, caso tenha alguma irregularidade por parte da ação desse professor da educação básica, né, que está atuando como preceptor, a primeira atitude é a suspensão da bolsa e depois é o ato de cancelamento. Então, esse é o caso. Então, e ele tem direito aí a ampla defesa, né, nesse prazo de 10 dias. Caso isso não é comprovado, né, que houve alguma irregularidade por parte do preceptor, ele volta a receber a bolsa. Então, era esse o caso. Letra G, sugere-se a inclusão do subitem 12.3, não sendo constatada a inobservância do subitem 13.1 ou descumprimento de obrigações, conforme estabelece a portaria número 259 de 2019, a bolsa será reativada e o bolsista fará jus ao programa das parcelas vencidas durante o período de suspensão. H, sugere-se alterar a numeração do subitem 13.2, a bolsa de supervisor será cancelada pelo coordenador institucional nos seguintes casos. Para, então, renomeá-la como 12.4, a bolsa de supervisor será cancelada pelo coordenador institucional nos seguintes casos. Aqui constam lá. E sugere-se incluir no subitem 12.4 o seguinte texto: a averiguação de inobservância ao item 13.1. Então, era para dar mais clareza aí a questão relacionado ao fato que é a suspensão e depois o cancelamento. E isso não estava tão claro, né, no edital, que seriam 2 etapas, né? Há casos de cancelamento, mas há casos em que, para o cancelamento, primeiro precisa a suspensão, tá? Que é para se averiguar se, de fato, houve alguma infração, digamos assim, por parte do preceptor. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomenda a aprovação do edital de chamada pública, Prograde UFOB, número 10 de 2020. Barreiras, 7 de julho de 2020. Então, seriam essas considerações, presidente. Então, a gente abre para considerações, né? Discussão. Quem estiver também com o processo aberto já pode verificar que essas sugestões, né, as recomendações do parecerista, elas já foram organizadas no próprio
processo, né, no edital revisado, mas que a gente, né, aguarda também as contribuições. Não havendo ainda manifestações aqui no chat, é importante esse olhar que o conselheiro Cláudio trouxe sobre a ordem lógica, né, para apresentação das informações no edital. Isso foi muito interessante, porque ele dá uma sequência, né, a quem está fazendo a leitura, a encontrar quais são os aspectos, desde o momento de saber se ele está habilitado a participar ou não, até o momento em que ele encontra quantas bolsas estão disponíveis, quais são os documentos, né, para inscrição, e depois quais são os deveres. Então, isso trouxe uma logicidade ao próprio edital, né? O professor Antônio colocou aqui que para ele está tudo certo, né, que o conselheiro Cláudio fez excelentes apontamentos. Então, também informar que esse edital, após as correções, ele também foi submetido à Procuradoria Jurídica, né, porque ele poderia ter sido publicado antes, mas que a Procuradoria Jurídica não apontou nenhuma alteração no edital. Então, ele atendia aos preceitos, né? O edital, deixa eu só verificar, o edital, esse é o da residência pedagógica, né, Cláudio? Deixa eu só abrir aqui a pauta para não perder a ordem. Sim, esse é o da residência. O edital de chamada pública, Prograde, UFOB, número 10/2020, seleção de professores da educação básica para atuarem como preceptores no programa de residência pedagógica, processo 23.520.0056.27/2020, dígito 35. Então, os conselheiros favoráveis à aprovação do edital, conforme recomendações, permaneçam como estão, contrários se manifestem pelo chat, e abstenções também. Não havendo manifestações, então, aprovado o parecer, né, para as alterações necessárias ao edital. O próximo ponto de pauta é muito parecido, né, que é a apreciação do parecer do relator referente ao edital de chamada UFOB número 09/2020, seleção de professores da educação básica para atuarem como supervisores no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Processo 23.520.0056.25/2020, dígito 46. O relator também foi o professor Cláudio. Passo a palavra. Ok, então, a instrução do processo foi realizada pela Pró-Reitoria de Graduação, processo 23.520.0056.2020-46, assunto, edital de chamada pública, Prograde UFOB, número 9/2020,
seleção de professores da educação básica para atuarem como supervisores no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Interessado, Pró-Reitoria de Graduação. Objeto de apreciação, edital de chamada pública, Prograde UFOB número 9, 2020, seleção de professores da educação básica para atuarem como supervisores, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Então, peço também, né, para já me encaminhar diretamente lá para a questão das considerações, que foi feita, então, toda a solicitação dos documentos apensados ao processo. E passo à questão das considerações. Processo 23.520.005.625.2020.46, trata, em suma, do edital de chamada pública Prograde UFOB, número 9, 2020, referente à seleção de professores de educação básica para atuarem como supervisores bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, tendo como interessada a Pró-Reitoria de Graduação. O edital objeto de análise encontra lastro no edital CAPES, número 02, 2020, e alterações, referente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e na portaria normativa CAPES 259, 2019, conforme folhas 17 a 40 e 41 a 58, nessa ordem, visando a seleção de professores de educação básica para atuarem como supervisores bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Recomendações e ajustes. Então, como são editais aí, similares, né, e também com a regulamentação advinda da CAPES, eles são muito similares, vão ter algumas alterações. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto do edital de chamada pública, Prograde UFOB número 9, 2020. Sugere-se que o caput dos itens passe a ter a seguinte numeração. Então, também era relacionada à questão de ter a sequência lógica, né, quando a pessoa ler, ela vai identificar que há a primeira, né, as disposições iniciais, 2, quais são os objetivos do programa. Então, isso já vai apontar se há interesse ou não, né, dela participar. Das vagas, né, o quantitativo, 4, da bolsa, 5, dos requisitos que a pessoa necessita para se candidatar. Então, 6, das inscrições, 7, do processo seletivo, 8, da classificação dos candidatos, 9, do resultado do processo seletivo e recursos, 10, da entrega de documentos e início das atividades, 11, dos deveres e das vedações do bolsista, e 12, da suspensão e do cancelamento das bolsas, 13, do cronograma e 14, das disposições finais. Então, B, sugere-se que o item 2 das definições seja renumerado e renomeado para 1, né, das disposições iniciais, para que conste nos subitens qual a natureza do PIBIT e se faça menção à portaria CAPES, número 259, 2019, para salvaguardar o edital de chamada pública Prograde UFOB, número 07, 2020, que possivelmente foi um erro numérico, para os casos não especificados neste, mas que encontrem fundamento na norma geral. C. Uma vez feita a alteração da letra B, sugere-se incluir como subitem 1.1 o seguinte texto: o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Oeste da Bahia é regido pela portaria CAPES, número 259, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o regulamento do Programa de Residência Pedagógica e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBIC. Em seguida, sugere-se a readequação da numeração dos subitens do item 1, das disposições iniciais. Letra D, sugere-se a seguinte redação para o subitem 3.3. A distribuição das vagas a ser realizada entre os municípios que possuem escolas habilitadas está expressa nos quadros abaixo. Aqui, diferente, então, daquele edital anterior, aqui não seria só apenas Barreiras, mas, se não me falha a memória, nesse momento, Santa Maria da Vitória e Barreiras, né? Letra E, incluir o subitem 6.7, é vedado ao beneficiário receber bolsa por período superior a 96 meses na mesma modalidade em qualquer subprojeto ou edição do programa. Como subitem do item 11, dos deveres e das vedações do bolsista.
que é aquela questão da reordenação. Essa vedação estava aparecendo em outro item e não de onde, né, ficaria mais adequado, que seria quais são os deveres e as vedações do bolsista. Letra F, sugere-se alteração do item 11, do resultado do processo seletivo, passando a vigorar 9, do resultado do processo seletivo e recursos. G, sugere-se que o subitem 13.1.4, o bolsista deverá ter direito a ampla defesa, a ser apresentada eletronicamente em até 10 dias depois da comunicação oficial pelo coordenador de área, antes da deliberação da suspensão da bolsa, seja desmembrado, passando a vigorar. 12.2. O bolsista deverá apresentar a sua defesa em até 10 dias pelo e-mail, então, apresentar o e-mail, após o comunicado oficial do coordenador de área sobre a suspensão da bolsa, para averiguação de inobservância ao subitem 13.1. Então, é similar ao caso relatado no outro edital. Há situações para cancelamento, mas há uma situação aqui que, para o cancelamento, precisa primeiro observar essa suspensão da bolsa. Então, ela é suspensa para averiguação, se não se encontra nenhum daqueles casos que seriam enquadrados em cancelamento, a pessoa segue suas atividades. Se não, passa para o cancelamento. Letra H, sugere-se a inclusão do subitem 12.3, não sendo constatada a inobservância do subitem 13.1 ou descumprimento de obrigações, conforme estabelece a portaria número 259 de 2019, a bolsa será reativada e o bolsista fará jus ao pagamento das parcelas vencidas durante o período de suspensão. E sugere-se alterar a numeração do subitem 13.2, a bolsa de supervisor será cancelada pelo coordenador institucional nos seguintes casos. Para 12.4, a bolsa de supervisor será cancelada pelo coordenador institucional nos seguintes casos. J, sugere-se incluir no subitem 12.4 o seguinte texto: a averiguação de inobservância ao item 13.1. Que é os casos que podem levar ao cancelamento, né? Então, alguns casos que podem levar ao cancelamento, mas antes, aí a medida é a suspensão. Se não se encontra suspensão, se não se encontra nenhuma violação, então a pessoa segue com a sua atividade. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital de chamada pública Prograde, o FOB número 09/2020, barreira 5 de julho de 2020. Então, seria isso. Obrigado. Da mesma forma, em apreciação pela Câmara, o parecer do relator. A gente observa que esse edital, né, ele traz o mesmo escopo do edital da residência, esse é o do PIBID, e as recomendações, elas também são, né, semelhantes, visto que a estrutura dos dois editais são parecidas, né? Alguém gostaria de se manifestar? Não havendo manifestação e considerando o edital anterior, né, eu submeto à Câmara para aprovação o edital de chamada pública Prograde, o FOB, número 9/2020, de seleção de professores da educação básica para atuarem como supervisores no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, processo 23.520.0056.25/2020, dígito 46. Os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários, as abstenções, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações,
aprovado, então, o edital 09/2020, de seleção de professores da educação básica para atuarem como supervisores do PIBID. O próximo ponto de pauta é a apreciação do parecer do relator referente às alterações no projeto pedagógico do curso de Engenharia Elétrica, modalidade bacharelado, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, para atendimento ao protocolo de compromisso instaurado ao curso após visita em loco da Comissão de Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, processo 23.520, 004794/2020, dígito 69. Também um parecer do conselheiro Cláudio. Ele foi muito requisitado no mês de junho, né, professor Cláudio? Porque os outros conselheiros estavam em período de férias, e ele era o único que não estava. Então, terminou recebendo assim, um número significativo de processos. Passo a palavra. Ok. Projetar aqui também. Professor Cláudio. Sim. Conselheiro Cláudio. Nós vamos ter uma apresentação da coordenadora do curso, que é a professora Andressa, Ok. que está aqui conosco hoje. Tá? E aí depois eu passo a leitura. Isso. Ela vai fazer uma contextualização, né? E depois o parecer. Ok. Andressa, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Em nome do vice-presidente dessa Câmara, o professor Antônio, quero saudar os demais que estão presentes. Eu sou a professora Andressa e estou como coordenadora do colegiado do curso de Engenharia Elétrica. Eu projetarei aqui uma apresentação rápida para contextualizar essa questão do protocolo de compromisso. A minha janela não está sendo projetada, para nós não termos atraso. Eu só vou pedir questão de um segundo aqui para eu sair e voltar novamente, para ver se é a questão aqui da entrada. Pode ir. Pode sim, professora. Pronto, desculpa, pessoal. Eu preciso que vocês me sinalizem se estão vendo a projeção da minha tela. Sim. Ok, obrigada. Sim. Eu apresentarei para vocês as alterações que foram realizadas no PPC do curso de graduação em Engenharia Elétrica, né, em virtude do protocolo de compromisso instaurado após visita em loco. Uma breve contextualização é que nós tivemos a visita em loco em 13 e 14 de junho de 2019. Né, logo após, nessa mesma semana, nós tivemos o relatório, né, e esse protocolo de compromisso foi instaurado em virtude, né, de nós termos recebido média abaixo de 3 em 2 indicadores.
né? Um desses indicadores foi a produção docente, e também o outro indicador foi relacionado à oferta de temas sobre a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história da África. Durante esse interstício, né, nós, particularmente do colegiado, não sabíamos dessa instauração do protocolo de compromisso, e como nosso score geral foi nota 4, então nós não nos atentamos para essa particularidade, né, nós não sabíamos dessa instauração prevista. E aí, em dia 14 de abril, uma reunião foi marcada com a Procuradoria Institucional da UFOB, a Prograde, a chefia de gabinete, onde foi nos apresentada essa questão de instauração do próprio protocolo de compromisso. E, desde então, nós começamos a trabalhar nessas atualizações, né? Dia 8 de maio foi registrado o texto do protocolo de compromisso no sistema do INEP, né, com período de execução de 180 dias, então nós estamos em vigência desde esta data, e dentro em paralelo, né, com esse registro, nós também já trabalhávamos na atualização do próprio PPC em termos para adequação dessas características que atendam agora a esses indicadores, como também, né, nós verificamos em termos da produção docente e também eventos que pudessem acontecer, né, em função da situação que nós estamos agora de maneira remota, né, com a metodologia remota. E aí nós também, em maio, começamos a organização do Café Elétrico, que foi um evento, né, promovido pelo próprio colegiado, inicialmente com a temática sobre o racismo e suas dimensões, que abordou essa temática em virtude também do próprio protocolo de compromisso, e também nós contamos com a colaboração dos professores Napoliana Santana e também José Francisco, do Centro das Humanidades, que também nos ajudaram na reformulação das emendas para atendimento desses conteúdos, né? E, assim, no mês de abril, dia 20 de abril, nós enviamos um memorando para a Pró-Reitoria de Graduação, né, solicitando essa alteração no projeto pedagógico. No texto do memorando, nós pedimos a atualização da ementa História da África, alteração do texto do tópico 9.5, que eu mostrarei mais adiante, e também na criação de uma componente optativa sobre o tema que contemplará o item 9.5 do PPC, e que refere-se às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história da África e cultura afro-brasileira e indígena. Então, como eu falei, os professores Napoliana e o José Francisco nos ajudaram nessa atualização, né, da ementa de história da África, que foi a primeira atualização que nós fizemos, além da estrutura da própria ementa em si. Foram também atualizadas algumas bibliografias dentro dessa componente curricular já existente no PPC, porém que não contemplava todos os conteúdos abordados nos estudos das relações étnico-raciais. A atualização no texto do tópico 9.5 foram relacionados às leis e diretrizes que foram inseridas em função, né, desse conteúdo abordado, que faz parte desse conteúdo de étnica e responsabilidade social. Então, esse parágrafo, mais propriamente dito, ele foi acrescido, né, em função das próprias legislações que melhor adequam também a visibilidade do que o próprio MEC, ele prevê em função desse conteúdo. E, em conformidade, né, com esse texto, nós precisamos também atualizar esse quadro que já fazia parte do próprio tópico, né? Esse quadro ele foi atualizado em função do conteúdo das relações étnico-raciais e para ensino de história da África e cultura afro-brasileira, ter sido inserida agora mais uma componente, né, que é o estudo das relações étnico-raciais, que ainda não tem o registro de código, né, em sistema, e história da África já estava dentro desse conteúdo. Essa foi a única atualização dentro desse quadro. E também foi inserida a componente optativa
né, estudo das relações étnico-raciais, né, com a colaboração também dos professores do Centro da Humanidades, e que nos ajudaram, né, na confecção dessa ementa, com as bibliografias também, que melhor adequam para essa oferta. Por consequência, em virtude dessa atualização, eu coloquei aqui também, não foi colocado no memorando, né, mas por consequência, foi atualizado a data de atualização, né, o ano, na verdade, e também a questão de reitoria dos pró-reitores, que antes estava com a gestão ainda de 2018, que foi quando nós tivemos a defesa do PPC de Engenharia Elétrica. E, no mais, eu quero agradecer a oportunidade e coloco à disposição para mais esclarecimentos. Passo, então, a palavra para o relator do processo, professor Cláudio. Bom, então, instrução do processo, Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, processo 23.520.004, 794/2020-69. Assunto: análise de protocolo de compromisso instaurado ao curso de graduação em Engenharia Elétrica após visita em loco. Interessados, Andressa Pereira Oliveira e Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Objeto da apreciação, a análise de protocolo de compromisso instaurado ao curso de graduação em Engenharia Elétrica após visita em loco. Histórico, então, como ele é mais diminuto, o processo foi aberto em 9 de maio de 2020 e dispõe de 350 folhas, folhas 1 a 305, projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia Elétrica, folha 306, parecer número 140, 2020, do campus multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, referente às alterações do PPC do curso de Engenharia Elétrica do campus multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, em atendimento ao protocolo de compromisso instaurado ao curso de graduação em Engenharia Elétrica após visita em loco. Folhas 307 a 310, ata da segunda reunião extraordinária do colegiado do curso de Engenharia Elétrica do CM Bom Jesus da Lapa, da UFOB 2020. Folha 311, memorando número 340, 2020, Prograde. Folhas 312 a 314, ata da primeira reunião extraordinária do colegiado do curso de Engenharia Elétrica, do CM Bom Jesus da Lapa. Folhas 315 a 317, ata da primeira reunião extraordinária do núcleo docente e estruturante do curso de Engenharia Elétrica, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Folhas 318 a 320, ata da segunda reunião extraordinária do colegiado do curso de Engenharia Elétrica, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Folhas 321 a 323, ata da terceira reunião extraordinária do colegiado do curso de Engenharia Elétrica, também do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, né? Folha 324, portaria 013 de 2019, emitida pelo Centro. Folhas 325 a 327, tópico 2.5 do relatório do MEC, referente à visita. Folhas 328 a 330, resultado, sugestão de protocolo de compromisso. Folhas 331 a 332, orientações, protocolo de compromisso. Folhas 333 a 341, relatório de avaliação, EMEC-IES. Folhas 342 a 343, reconhecimento de curso EMEC-IES. Folha 344, despacho favorável, desfavorável, 6.918/2020, emitido pelo Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Folha 345, despacho número 1942/2020, Prograde. Folhas 346 a 347, despacho favorável, desfavorável.
6968/2020, segue, que é da Prograde, Coordenadoria de Ensino e Graduação da Prograde, e folhas 348 a 349, memorando 388/2020 da Prograde, e folha 350, despacho número 1990/2020, da Secretaria dos Órgãos da Deliberação Superior. Então, considerações. O processo trata da análise de protocolo de compromisso instaurado ao curso de graduação em Engenharia Elétrica após visita em loco, tendo como interessado o curso de graduação em Engenharia Elétrica, conforme consta nas atas de reunião extraordinária do colegiado do curso de Engenharia Elétrica, folhas 312, 315, 318, o colegiado do curso de Engenharia Elétrica atualizou a ementa do componente curricular História da África e introduziu um novo componente curricular intitulado Estudo das Relações Étnico-Raciais, a fim de atender ao protocolo de compromisso instaurado após a visita em loco. Além disso, se comprometeram, isso consta então nas atas, né? 1. A realizar a abordagem dos conteúdos de forma transversal, por meio de componentes curriculares obrigatórios, optativos, durante a semana de integração universitária e escola de estudos temáticos, e também através de eventos e ou atividades que abordem o tema. Isso pode ser percebido já na apresentação que foi realizada pela professora Andressa, né? O café elétrico que vem sendo realizado. Não se entrou no mérito, né, em relação aos componentes curriculares, à ementa. Isso consta, então, no processo que isso foi feito com o apoio, né, com a ajuda de docentes da área, lotados aqui no campus Reitor Edgar de Santos, no Centro das Humanidades. Recomendações de ajustes, então, não há alterações a serem feitas, né, no meu entendimento. Parecer, diante das considerações apresentadas, recomenda a aprovação da análise de protocolo de compromisso instaurado ao curso de graduação em Engenharia Elétrica após visita em loco. Seria isso, obrigado. Bom, antes de passar a palavra para os conselheiros, é importante a gente frisar que o curso de Engenharia Elétrica, ele foi avaliado por uma comissão do INEP, e que o conceito do curso, o curso recebeu um conceito 4, né? Portanto, um conceito mais do que satisfatório. O aspecto importante, pauta aqui agora na Câmara, é um item desse processo de avaliação, que é o item conteúdos curriculares, e que esse item, segundo a regulamentação de avaliação dos cursos, ele é um item estruturante, e que se ele receber, né, para cada item a gente tem pontuações que variam de 1 a 5, e que se esse item de conteúdos curriculares, ele receber um conceito abaixo de 3, ele é um item que precisa ser revisto, né? Então, a condição de protocolo de compromisso é para que a instituição reveja a condição em que o item se encontre e possa, então, receber novamente a comissão de avaliação para verificação deste item. O nosso regulamento de ensino de graduação, ele prevê que os cursos, os projetos pedagógicos dos cursos, eles só sejam reestruturados após a primeira colação de grau dos estudantes, mas que, exceto nas condições por deliberação do Conselho Universitário, em atendimento à legislação vigente, né? Então, nós temos uma condição aqui do protocolo de compromisso, que essa reestruturação, ela está sendo uma reestruturação pontual para atendimento
ao que foi solicitado pela diligência do INEP, né, e que, tendo atendido a criação desse novo componente e a revisão da ementa do componente curricular História da África, a criação do componente de relações étnico-raciais, né, e também a própria proposição, em termos de transversalidades, né, dos conteúdos ofertados em eventos, como o Café Elétrico, que a professora Andressa fez a apresentação, eles também estão previstos na nossa resolução interna, né, que aborda os conteúdos de ética, de meio ambiente, de direitos humanos e das relações étnico-raciais. Então, só para poder a gente fazer esse esclarecimento, né, porque o nosso regulamento interno de graduação faz essa previsão de que a reestruturação do curso ocorreria só após a formação da primeira turma, após esse projeto implementado, mas a gente também tem a questão do atendimento à legislação, né? Então, eu abro a palavra aos conselheiros que desejarem se manifestar. Professor Antônio, os coordenadores de curso, os diretores do centro, né? Importantes, porque a gente sempre fica com esses impasses, né? Com relação à questão dos apontamentos de forma mais pontual nos nossos PPCs, por conta do nosso regulamento. Conselheiro Antônio. Obrigado, professora Ádila. Na verdade, é só mesmo parabenizar pela exposição da professora Andressa, né? Ela foi bem pontual, né? E direta, assim, naquilo que era a matéria, inclusive pauta. E parabenizar também a ela, né? E aos professores do centro, né? Não só do centro de lá, mas também dos professores colaboradores, né? Do Centro das Humanidades, que tiveram a sensibilidade, né? De estar fazendo esse auxílio, uma vez, né, que esse é o espírito mesmo, né, nós temos que nos ajudar, né, uma vez que cada um tem a sua expertise, né, e parabenizar o centro, né, por ter agido, né, de forma rápida, né, para fazer o ajuste, e assim, né, esses ajustes acabam sendo até uma letra miúda, né, aqui não vem explícito, né, assim, de forma que quando vem o conceito, poderia o próprio MEC, né, fazer já uma indicação até para ficar claro para a gente, né, o conceito foi 4, mas esse item e esse item aqui poderíamos fazer esse ajuste, né, para não acontecer isso que ocorreu, né, como a professora disse, relatou, que não tinha conhecimento, que só foi ter, de fato, conhecimento um certo tempo depois, né. E aí também a questão da produção docente, que a gente também foi o fato que a professora Andressa trouxe, ele, assim, ele reflete aquilo que a universidade é de fato, né? Uma instituição nova, né? Que acaba que muitos dos nossos professores, eles são recém-formados, na verdade, recém-mestres, né? Alguns, inclusive a Andressa acompanhou isso, né? Lá. Eles, quando passaram, né, eu acho até a Andressa, não tenho muita certeza, mas até a Andressa, quando passou no concurso, ela ainda ia defender o mestrado dela, né, e isso acaba que possibilitando, não possibilitando, né, o docente ele chega, né, num campus novo, numa universidade nova, ele tem uma infinidade de atribuições, a professora Andressa, ela, desde quando chegou, praticamente ela assumiu a coordenação do curso, ela chegou, se não falha a memória, ali entre junho e julho de 2017, e quando foi já antes do final do ano, ela já tinha assumido a coordenação do curso, né? E permanece até hoje, e foi assim, né, foi de grande valia para o centro, uma vez, né, que nós sabemos a dificuldade de permanência
de algumas pessoas nos cargos de coordenação por saber a quantidade, o volume de trabalho que é, né, esse cargo que ele traz, e que, assim, do ponto de vista financeiro, né, se você for avaliar, né, talvez não seria compensativo, e acaba que o professor ele pega porque quer que a máquina funcione, né, porque quer que, de fato, o curso ele seja implementado, seja consolidado, que esse, de fato, é o espírito da professora Andressa, pelo que eu conheço ela desde a sua chegada, né, no campus. Então, eu só parabenizar também o professor Cláudio, né, pela atenção, né, no relatório dele. Então, era só mesmo deixar essas falas de agradecimento mesmo. A professora Andressa pediu a palavra, né? Questão rápida, professora Adma, eu quero agradecer a fala do professor Antônio, né, de fato, oficialmente, desde dezembro de 2017, mas interinamente, desde agosto de 2017, eu estou na coordenação, né, estava na tentativa de entregar o cargo, porém aconteceu essa questão do protocolo de compromisso, o próprio colegiado, e também eu achei por bem recuar um pouco com a decisão para que passasse essa situação, né, em virtude de ter acompanhado também a visita em loco. Sobre essa questão dos dois indicadores que foram afetados, aqui nós estamos discutindo a questão das ementas, né, mas o professor Antônio citou, e eu me recordei a questão da produção docente, né, o professor Dayton fez um levantamento, né, em relação aos últimos 3 anos, e aconteceu que a própria comissão que fez a visita em loco, eles não contabilizaram todas as produções docentes, por isso que nós tivemos um conceito inferior a 3. Né, nós chegamos à conclusão, juntamente, a professora Adma esteve presente, né, juntamente com a procuradoria também, que eles só consideraram as publicações pontuais relacionadas à própria vertente da área, né, e as produções científicas, elas englobam uma questão, uma pluralidade bem maior. Né? Então, essa questão da própria produção docente, nós até relatamos no protocolo, no texto do protocolo, porque nós tínhamos a pontuação máxima, né, de 5. Então, foi um equívoco que nós não tivemos tempo de recorrer por conta da demora para nós sabermos em função dessa questão do próprio protocolo de compromisso quando ele é instaurado. Somente isso, para acrescentar. Muito obrigada. Para o protocolo de compromisso, foi criada designada uma comissão de acompanhamento, né? Essa comissão, ela fez parte do processo de orientação de quais os aspectos poderiam ser abordados no documento a ser enviado ao INEP, né, para assumir o protocolo de compromisso. Tendo assumido o protocolo de compromisso, o curso tinha aí cerca de 180 dias para sanar as pendências, né, a gente está dentro desse prazo, e aguardar, então, a partir da deliberação da Câmara, a execução, né, e, posteriormente, a visita da comissão. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Ou contribuir, no sentido de trazer novos elementos para a discussão? Não havendo manifestação aqui no chat, então, eu coloco em situação de aprovação pela Câmara, né, o parecer do relator sobre as alterações no projeto pedagógico do curso de Engenharia Elétrica,
tendo em vista o atendimento ao protocolo de compromisso instaurado junto ao INEP. Então, os favoráveis às alterações aqui apresentadas e ao relator, né, ao parecer do relator. Submeto, então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem e abstenções. Não havendo manifestações, então aprovado o parecer do relator pelo deferimento, né, das alterações no PPC de engenharia elétrica para atendimento ao protocolo de compromisso. Bom, o próximo ponto de pauta é a apreciação do parecer do relator referente à proposta de revisão do artigo 45 do Regulamento de Ensino de Graduação, Resolução CONEP 003/2018, de 27 de setembro de 2018. Processo 23.520.013484/2019, dígito 00, o relator é o conselheiro Arlindo Gomes de Macedo Júnior. O professor Arlindo estava ainda no Conselho Universitário como conselheiro, né, no momento em que o parecer foi encaminhado, o processo foi encaminhado e nós fizemos o convite para que ele estivesse aqui hoje para apresentação, leitura do seu parecer. Antes, só de Arlindo iniciar a leitura do parecer, esse processo, ele teve um parecer inicial no Conselho Universitário, em 2019. Na sequência, foi criada uma comissão para análise e revisão do artigo 45. O trabalho da comissão, ele não foi apresentado, mas ele foi para o relator, que é esse parecer que vem agora, tá? Então, Arlindo, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Só um momento para eu projetar. Todos conseguem acompanhar? Sim. Bom, eu, considerando a abertura da professora Adma, eu queria solicitar sobre a necessidade de pular a parte do histórico, né? Seria possível, professora? Acredito que sim, Arlindo. Nós temos alguns, eu acho que nós temos alguns conselheiros que não estavam naquele momento no conselho, né? Conselheiro Edward, conselheiro Elias, conselheiro William, e que, inclusive, são representantes, o professor Edward e o professor William, dos colegiados dos cursos. Então, eu vou pedir que você faça a leitura, porque contextualiza, é importante. Tá? Ok. Então, o assunto, solicitação da revisão do artigo 45 do Regulamento de Ensino de Graduação da UFOB, Resolução 3 de 2008 do CONEP da UFOB. Interessado, Centro das Ciências Exatas e da Tecnologia, o C7. Objeto de apreciação, constitui objeto de apreciação a proposta de revisão do artigo 45 do Regulamento de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Resolução número 3 de 2008, de 18 do CONEP, UFOB,
elaborada por comissão designada na portaria Consune número 14 de 2019, de 13 de 11 de 2019 e de 27 de 9 de 2018. Relatoria. Em 3 de outubro de 2019, a direção do C7 solicitou, por meio do memorando 98 de 2019, à Secretaria do Conselho Superior a possibilidade de revisão do artigo 45 do Regulamento de Ensino de Graduação da UFOB, Resolução 3 de 2018 do CONEP, UFOB. A solicitação trouxe como motivação a insatisfação dos discentes com a avaliação de 27 processos de solicitação de quebra de pré-requisito, pleiteados por estudantes do curso de Geologia como improcedentes pelo colegiado. No memorando, a direção do C7 registra 3 argumentos como justificativa do pleito, sendo eles a reforma do projeto pedagógico dos cursos, com implementação da nova matriz curricular, sem a oferta de componentes curriculares pertencentes às matrizes curriculares, nova e antiga dos cursos. 2. A ausência de prazos para adequação à nova política de matrícula em componentes curriculares. 3. A ausência de possibilidade de deliberação do colegiado de curso frente aos casos especiais. No dia 9 de outubro de 2019, foi encaminhada à conselheira Adma Kátia Lacerda Chaves, a partir do despacho Consune 79 de 2019, o processo para análise e emissão de parecer sobre a solicitação de revisão do artigo 45 do Reg da UFOB. O parecer foi emitido pela conselheira no dia 17 de outubro de 2019. A conselheira relata em seu parecer as motivações e o histórico do pleito, sendo emitido em seguida suas considerações. Segundo a relatora, em consulta a regulamentos de ensino de graduação de outras IFES, observamos que, em algumas IFES, não há menção à flexibilização do pré-requisito. Isto implica em, obrigatoriamente, ter que cursar o pré-requisito ou correquisito. B. A flexibilização de ter cursado o pré-requisito e não ter obtido êxito, satisfazendo o critério de nota final obtida entre 4 e 5. C. Admissão de quebra de pré-requisito, faltando apenas 20% da carga horária para a integralização do curso, dentre outras como exemplo. Sendo assim, foi considerado pela relatora que o Reg da UFOB é flexível quanto ao cumprimento dos pré-requisitos, desde que o estudante tenha satisfeito as condições estabelecidas no artigo 45. No mais, após a avaliação do pleito, a conselheira propôs, em seu parecer, a revisão do parágrafo 1º do artigo 45 do Reg da UFOB, por evitar acréscimo de mais um ano no processo de conclusão do curso. Nesse contexto, a redução atual do parágrafo 1º do artigo 45 do Reg com o texto: a exigência do inciso 2 do caput deste artigo é dispensada se o componente curricular para o qual se pleiteia a inscrição for o único que falta a ser acrescentado ao plano de matrícula para a conclusão do curso no período letivo. Seria substituído por, parágrafo 1, a exigência do inciso 2º do caput deste artigo é dispensada se o componente curricular para o qual se pleiteia a inscrição for componente curricular do plano de matrícula do último ano para a conclusão do curso, a partir de análise do colegiado do curso. Em reunião extraordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 12 de novembro de 2019, o parecer da relatora Adma Kátia Lacerda Chaves foi colocado em apreciação. Em reunião, constatou-se a necessidade de uma análise mais aprofundada do tema, principalmente pelas categorias representadas no Conselho junto aos pares. Após votação contrária ao parecer, organizou-se uma comissão para elaborar proposta de revisão do artigo e dos relacionados diretamente a este, do Regulamento de Ensino de Graduação. Resolução do CONEP, 3 de 2018, de 27 de setembro de 2018. A comissão foi designada através da portaria 14 de 2019, de 13 de novembro de 2019, composta pelos servidores Felipe da Silva Figueira, que é o presidente da comissão, a professora Adma Kátia Lacerda Chaves, Tiago Ribeiro Rafaim, Jário Torres Magalhães Júnior, sendo estes professores do Magistério Superior, e
Jeremias Pereira Mascarenhas como representante dos estudantes. A comissão enviou sua proposta de revisão do artigo 45 do Reg da UFOB no dia 19 de dezembro de 2019. No dia 25 de abril de 2020, a proposta foi enviada para o conselheiro Arlindo Gomes de Macedo Júnior, com solicitação de análise e emissão do parecer. Considerações sobre a proposta de revisão do artigo 45 do Reg da UFOB. Em avaliação do artigo 45 do Reg da UFOB, a comissão entendeu que, conforme documentos institucionais, que um pré-requisito é uma condição prévia indispensável para seguir formação e que, em um currículo, o pré-requisito é um componente curricular cursado obrigatoriamente antes de outro, por envolver conhecimentos prévios necessários ao estudo do segundo componente curricular. 2. É importante a manutenção deste mecanismo de flexibilização do pré-requisito. E 3. A forma como este artigo aborda esse tema não atende plenamente a seus objetivos. Em seguida, a comissão propôs alterações do artigo 45, sendo sugerido o texto. Artigo 45. Admite-se a solicitação de inscrição em componente curricular sem aprovação prévia em um pré-requisito, quando satisfeita todas as seguintes condições. Inciso 1. O estudante cursou o pré-requisito sem obter êxito, mas satisfazendo os critérios de assiduidade e obtendo nota final igual ou superior a 3,5. Inciso 2. O componente curricular é obrigatório na estrutura curricular. Parágrafo 1º. A flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo será permitido para um único componente curricular no mesmo período letivo. Parágrafo 2º. A inscrição em componente curricular com flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo só poderá ser utilizada uma única vez ao longo do curso, no mesmo componente curricular ou em componente curricular equivalente. Parágrafo 3º. A existência do inciso 1 do caput desse artigo e dos parágrafos 1º e 2º é dispensada se os componentes curriculares para os quais se pleiteia a inscrição forem componentes curriculares do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a conclusão do curso, a partir de análise do colegiado do curso. Em seguida, foram apresentadas justificativas da comissão para sua proposta. Para cada justificativa, serão apresentadas considerações do relator. Então, a primeira consideração da comissão foi: remoção do inciso 1. O estudante está matriculado no pré-requisito faltante no mesmo período letivo, sendo vedado seu trancamento. A exclusão do inciso 1 foi justificada por inviabilidade do cumprimento do inciso em cursos de graduação, onde os componentes são ofertados em períodos pares e ímpares, e pelo fato de que o cumprimento das disciplinas em concomitância não impede que o estudante seja aprovado no componente, sem obter aprovação novamente em seu pré-requisito. O relator acompanha a comissão por acreditar que a remoção do inciso 1 permite o cumprimento da flexibilização proposta pela UFOB, sem comprometer a formação do discente. Segundo, alteração do inciso 2, que agora é sugerido pela comissão como inciso 1. Então, esse inciso 2 do artigo anterior ficaria agora, na nova proposta, como inciso 1. O estudante cursou o pré-requisito sem obter êxito, mas satisfazendo os critérios de assiduidade e obtendo nota final igual ou superior a 3,5. Com o objetivo de garantir que houve uma compreensão mínima necessária da ementa do pré-requisito, suficiente para o aproveitamento adequado do componente flexibilizado, a comissão sugere uma maior rigidez da nota do pré-requisito cursado pelo estudante. O relator acompanha a comissão por acreditar que a nota final igual ou superior a 3,5 corresponde a 70% da nota mínima solicitada para aprovação no pré-requisito, sendo esse valor considerado pelo conselheiro como satisfatório para a quebra do pré-requisito. Terceira sugestão da comissão: alteração da ordem dos parágrafos 1º, 2º e 3º. A comissão propõe uma apresentação
que represente a ordem de julgamento dos casos de flexibilização, sendo concluído, então, com o parágrafo de exceção para os casos anteriores. Então, parágrafo 1º. A flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo será permitida para um único componente curricular no mesmo período letivo. Parágrafo 2º. A inscrição em componente curricular com flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo só pode ser utilizada uma única vez ao longo do curso no mesmo componente curricular ou em componente curricular equivalente. Parágrafo 3º. A exigência do inciso 1 do caput desse artigo e do parágrafo 1º e 2º é dispensado se os componentes curriculares para os quais se pleiteia a inscrição for componente curricular do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a conclusão do curso, a partir da análise do colegiado do curso. O relator acompanha a sugestão da comissão por acreditar que os discentes do curso da UFOB, principalmente os que possuem entradas anuais, seriam beneficiados com a flexibilização para integralização do curso de graduação. Adicionalmente, o proposto no inciso 1 permitiria a matrícula apenas dos discentes com os conhecimentos básicos do pré-requisito para cursar o componente flexibilizado. Quarta alteração. Alteração entre os parágrafos 1º e agora parágrafo 3º. Segundo a comissão, o parágrafo 1º do atual reg da UFOB inflexibiliza a quebra de pré-requisitos para os cursos que possuem, em seu último período, tempo exclusivo para a realização de trabalho de conclusão de curso e ou estágio supervisionado. Desta maneira, a dispensa prevista no parágrafo 3º, proposto pela comissão, atenderia de forma mais coerente, sendo ampliada para os 2 últimos períodos do curso. No projeto político-pedagógico do curso de nutrição, grau bacharelado e que com periodicidade de 9 semestres, no item 8.5, estágio supervisionado, página 47, encontra-se: para realizar o estágio curricular em nutrição clínica ambulatorial, o acadêmico deverá estar devidamente matriculado no referido componente e ter cursado, com aprovação, todas as disciplinas que são previstas como pré-requisito na matriz curricular do curso. Só poderá se matricular e cursar os estágios previstos para o 9º semestre o estudante que tiver integralizado todos os componentes curriculares obrigatórios, optativos e TCC, previsto para os semestres anteriores. Desculpa. Considerando algumas especificidades de projetos políticos pedagógicos de alguns cursos de graduação da UFOB, o relator acredita que a proposta do parágrafo 3º não atende àqueles que estabelece que os estudantes somente poderão se matricular em estágios supervisionados ou em sistema de internato, como descrito para o curso de medicina, após integralizar todos os componentes curriculares descritos em cada matriz curricular. Vale salientar que o relator não teve contato com todos os projetos pedagógicos de cursos de instituição, sendo os cursos de nutrição e medicina citados apenas como exemplos da existência dessas particularidades na instituição. Eu não consegui olhar todos os cursos todos os projetos político-pedagógicos da universidade, mas eu acredito que um único curso que já tenha essa particularidade já pode servir como exemplo para as possíveis alterações na proposta realizada. Recomendações de ajustes à proposta da comissão. Diante do exposto, recomendo fazer alterações do parágrafo 3º proposto pela comissão e inserção do parágrafo 4º, sendo sugerido. Parágrafo 3º. A exigência do inciso 1 do caput desse artigo e do parágrafo 1º e 2º é dispensada se os componentes curriculares para os quais se pleiteia a inscrição for componente curricular do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a integralização dos componentes curriculares necessário para entradas em estágios supervisionados e internato, a partir de análise do colegiado do curso. E aí, em seção do parágrafo 4, a exigência do inciso 1 do caput desse artigo e do parágrafo 1º e 2º é dispensado se o componente curricular para o qual se pleiteia a inscrição for componente curricular do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a conclusão de cursos que não exigem a integralização dos componentes curriculares
para entradas em estados supervisionados e internato, a partir da análise do colegiado do curso. Parecer. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, o relator recomenda a aprovação das seguintes alterações propostas pela comissão. Remoção do inciso 1, que falava, o estudante está matriculado no pré-requisito faltante no mesmo período letivo, sendo vedado o seu trancamento. Alteração do, então, inciso 2, que agora é sugerido pela comissão com o inciso 1, onde está descrito, o estudante cursou o pré-requisito sem obter êxito, mas satisfazendo os critérios de assiduidade e obtendo nota final igual ou superior a 3,5. Alterações na ordem do parágrafo 1º e 2º, só que, no entanto, o relator não recomenda a aprovação da sugestão da comissão de alteração do parágrafo 1º e agora 3º. Como contrapartida, o relator sugere a alteração do texto final do parágrafo 3º proposto pela comissão, à exceção do parágrafo 4º, sendo comendado como texto final para artigo 45. Então, como sugestão final do relator, ficaria: artigo 45. Admite-se a solicitação de inscrição em componente curricular sem a aprovação prévia em um pré-requisito, quando satisfeita todas as seguintes condições. O estudante cursou o pré-requisito sem obter êxito, mas satisfazendo os critérios de assiduidade e obtendo nota final igual ou superior a 3,5. Inciso 2º, o componente curricular é obrigatório na estrutura curricular. Parágrafo 1º. A flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo será permitida para um único componente curricular no mesmo período letivo. Parágrafo 2º. A inscrição em componente curricular com flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo só pode ser utilizada uma única vez ao longo do curso, no mesmo componente curricular ou em um componente curricular equivalente. Parágrafo 3º. A exigência do inciso 1 do caput desse artigo ou do parágrafo 1º e 2º é dispensado se o componente curricular para o qual se pleiteia a inscrição for componente curricular do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a integralização dos componentes curriculares necessário para entradas em estágios supervisionados e internato, a partir de análise do colegiado do curso. Parágrafo 4º. A exigência do inciso 1 e do caput desse artigo e do parágrafo 1º e 2º é dispensada se o componente curricular para os quais se pleiteia a inscrição for componente curricular do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a conclusão de curso que não exija a integralização dos componentes curriculares para a entrada em estágio supervisionado e internato, a partir da análise do colegiado do curso. Barreiras, 4 de junho de 2020. Obrigado. Agradeço ao conselheiro Arlindo. Devido ao teto da nossa reunião, eu vou abrir para 2 falas e, na sequência, a gente já pensa numa suspensão dessa reunião, né, para, numa próxima, fazer a discussão do parecer, né. O professor Arlindo trouxe outros elementos que são importantes a serem considerados, né? Então, eu vou abrir 2 falas, né, para que a gente possa fazer uma apreciação prévia do parecer. Conselheiro Antônio, e, na sequência, conselheiro Edwards. Pode ficar à vontade, conselheiro Antônio. Obrigado, professora. Parabenizar o professor Arlindo, né, pelo parecer. Não é um parecer fácil, uma vez que é até meio que um quebra-cabeça, como ele mesmo colocou aí, né, na análise dos cursos de nutrição, né, no caso de medicina. Ele já percebeu, né, que o parágrafo terceiro precisava de uma
de uma ampliação, né? E eu acho que, no sentido, mais ou menos seguindo o sentido, né, da fala da presidente, acredito que até um exercício aí que nos cabe aqui como conselheiros era fazer talvez uma ampliação, né, dar uma olhada em outros projetos políticos pedagógicos, né, da própria UFOL, para até ter uma segurança grande, assim, né? Eu achei bem sensato da parte dele, né, ter feito essa observação. E aí a gente já percebe, né, que há entre o relato apresentado pela comissão, a proposta, e o relator já tem, de fato, uma pequena mudança, né? Eu também observei, quando a gente pega o inciso 2, né, que é a única mudança que ocorreu diante do texto original, e já na própria redação da comissão, ela traz, né, um acréscimo aí de 10%, né? Esse 10% em cima daquilo que o estudante precisa para ser aprovado, né? Então, se nossa, hoje é 5, né? Ele, pela redação anterior do regulamento, né? O estudante precisava ter obtido nota final igual ou superior a 3, e agora foi para 3,5, né? Ou seja, não era 60% daquilo que ele precisava, e daí hoje foi para 70%, né, com essa proposta, e que o conselheiro Arriba, inclusive, ele acompanha, né, a proposição, com os motivos apresentados lá pela comissão, né. Mas eu acho que um exercício, né, então a minha fala é mais no sentido de que um exercício que a Câmara, os conselheiros da Câmara podem estar fazendo, né, inclusive representando as coordenações de curso, né, é bom se fazer, fazer essa análise, né, talvez até mais abrangente, para que, considerando, né, que eu acredito que a reunião vai ser suspensa, né, para continuar num outro momento, para que a gente também tenha essa maturidade aí, né, não que o parecer do conselheiro Arlindo não atender, é para ver se de fato não tem uma outra exceção, né, uma outra situação que pudesse estar ficando de fora, né. Eu achei que o parecer dele até o momento, para mim, está bem satisfatório, assim, né, nesse ponto. Mas era isso, presidente, que eu teria para fazer de indicação. Certo. Conselheiro Edward? Bom dia a todas e todos, professora Adma, professor Antônio, demais conselheiros. Arlindo, muito obrigado pelo relatório, pelo parecer. Realmente, nós precisávamos discutir esse artigo 45. Eu estou como coordenador de curso de graduação já há algum tempo, e dentre das dificuldades de rotina que nós temos no colegiado, principalmente no início dos semestres letivos, quando começam as matrículas, está sempre relacionado ao artigo 45, por conta como ele foi escrito originalmente, né? A redação apresentada agora, ela fica mais robusta, ela reduz os conflitos com o discente, né? A gente consegue ter um debate muito mais adequado dentro do colegiado, para que a gente possa fazer com que haja uma melhor condução da rotina dentro do colegiado, e inclusive melhora a condução do estudante no curso de graduação. A questão também do aumento da nota foi importante, ela era muito baixa para que ele pudesse seguir no curso, né? A questão também, o curso de licenciatura em Física, por exemplo, ele também tem a questão de semestre par, semestre ímpar, então existem componentes que não são ofertadas em determinados períodos, então acabava dificultando para o estudante conseguir fazer a disciplina seguinte, né, a fazer a dispensa do pré-requisito como ele estava, e era praticamente um artigo automático, não dava margem para nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de análise via colegiado, e isso aumentava muito o estresse do coordenador junto ao estudante, sendo que a gente sempre tenta ajudar, sempre tenta fazer o melhor para que ele possa
seguir o seu caminho no curso, né? Então, a partir de agora, o relatório é impecável, tá muito boa a redação agora do texto. A gente precisa só verificar, de fato, como o professor Antônio falou, ampliar essa discussão para todos os PPCs, né? Claro que sempre pode acontecer algum conflito, alguma coisa pode ficar ainda não sendo contemplada, isso é muito difícil, de fato, mas a gente fazer um estudo, porque, por exemplo, tem os estágios relacionados à saúde, mas tem, por exemplo, os estágios docentes, que tem uma peculiaridade, uma particularidade diferente de um estágio, por exemplo, ligado à saúde, ou então um estágio ligado a outro tipo de área, como engenharias, por exemplo, né? Então, a gente precisa só ter esse cuidado para cada um desses cursos, em termos de como é que cada curso, ou como cada área, ou como a forma de atuação, a saúde, a formação de professor, a formação de um bacharel que vai entrar na indústria. Então, verificar por áreas como é que cada pré-requisito ele é colocado, como cada PPC pensou em bloco, em essência, isso, e a gente ter só esse cuidado para quando a gente verifica a redação, não gerar conflitos para todas as áreas. Mas, no geral, o texto está muito bem apresentado, e para mim, como coordenador, eu fico muito mais aliviado, por exemplo, para poder conversar e dialogar melhor com o estudante, e se torna uma coisa menos mecânica, porque como estava o artigo anterior, não cabia nem discussão no colegiado praticamente. Era você analisar se ele fazia o cumprimento ou não do pré-requisito, e simplesmente você deferia ou não deferia o pedido para a secretaria acadêmica. Então, agora, agora com essa redação, a gente consegue ter um debate melhor, né? Então, muito obrigado, eram essas as considerações por hora, e em momento posterior a gente pode continuar o debate. Muito obrigado. Vou passar a fala rapidamente para o professor Jairo, que participou da outra comissão, né? E encerrar as inscrições. A gente já ultrapassou 15 minutinhos. Obrigado, conselheira Adma. Bom dia a todos e todas os conselheiros. Parabenizar o conselheiro Arlindo pelo parecer. Eu teria várias considerações aí, como membro da comissão, a fazer, mas diante do teto, do horário, eu só gostaria de sugerir o seguinte ao conselho, e mais especificamente a presidente do conselho, a nossa professora pró-reitora Adma, diante das falas dos conselheiros Antônio e Edward, realmente é muito importante que a gente ampliar essa avaliação dos PPCs, né, dos outros cursos. E aí, por mais que os conselheiros possam fazer essa análise com os cursos que tem, né, nos seus centros, enfim, nos cursos que desempenham algum tipo de função, eu acho que invariavelmente vai ficar algum curso de fora dessa análise. Aí a minha sugestão é verificar a possibilidade eu não sei exatamente qual o nome da coordenação, enfim, qual o setor responsável hoje na Pró-Reitoria de Graduação pela análise e acompanhamento dos PPCs, que pudesse nos colaborar com essa análise, com essa, enfim, a verificação junto aos PPCs, se o artigo, da maneira como está sendo proposto, ele contempla todas as especificidades dos cursos de graduação da UFOB. Seria essa minha sugestão, e no segundo momento eu posso fazer mais colaborações. Agradeço. Eu agradeço, professor Jairo. Acredito que a Prograde pode fazer uma análise, sim, mas aqui na Câmara nós temos representações, acredito, de todas as áreas, né? O pessoal de Publicidade, Propaganda e Artes, a professora Vera está aqui, Agronomia e Medicina Veterinária também, professor Jairo, as engenharias, nós temos o professor Antônio, que é representante também, professor Rafael, que hoje está representado pela professora Maria Lidiane, das Biológicas e da Saúde,
temos os coordenadores representantes das licenciaturas e dos bacharelados. Então, acho que a gente, dentro da Câmara, também consegue trazer esse olhar, né? Para não ficar um foco somente na ação da pró-reitoria. Então, a gente conseguiria ter essa análise também pelos conselheiros, que eu considero que é importante, né? Para poder trazer essas proposições, esses olhares. Se a gente conseguisse ter um documento, né, com essa proposição do conselheiro Arlindo, de que abarca, acolhe os diferentes cursos, eu achei bem interessante a proposição ali dos dois parágrafos, né, que considera aqueles que têm os estágios, se eu não me engano, medicina veterinária também tem essa situação, né, professor Jairo? Do último semestre voltado para o estágio. Então, a gente pode fazer esse exercício, né? E na próxima reunião, a gente traz quais são aqueles elementos importantes para, talvez, acréscimos, Arlindo, né? Ou só o entendimento de que, da forma como está, já atende a todas as especificidades, né? Então, eu agradeço a professor Arlindo, né, pela proposição do parecer, e a gente fica, então, com essa reunião suspensa para uma próxima chamada, e que a gente traga para a próxima reunião essa análise, tá? Então, agradeço a presença de todos, e isso, uma análise compartilhada, já. Agradeço a presença de todos na reunião de hoje, e a gente encerra, então, a terceira reunião ordinária da Câmara de Ensino, Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis.